Oi pessoal do sétimo ano, iniciando com vocês mais uma semana do nosso PET, né? O nosso volume 5, semana 2. E essa semana o tema de vocês é população e terras indígenas, né? Semana passada a gente viu um pouquinho da ocupação desses indígenas aqui na região de Minas Gerais, né? As comunidades quilombolas que a gente tem estudado ao longo dos volumes do PET, né? E essa semana nós vamos falar sobre as TIs, terras indígenas, né? Nós sabemos que por lei as terras indígenas elas têm aí o pertencimento aos nativos, né? Existe um órgão no Brasil que é a FUNAI, que é responsável por estar preservando e cuidando, né, para que essas terras sejam respeitadas. Aí o texto de vocês na página 62 fala que existem mais ou menos 250 povos indígenas hoje, né, distribuídos no território brasileiro, tá? 40 apresentam parte de sua população em países vizinhos também, tá? Lembrando que os povos nativos, os indígenas, eles têm a sua cultura própria, eles têm as suas manifestações culturais, eles têm aí a sua história, né, que foi passada e que é passada de uma geração para outra. De acordo com o último censo, né, o censo de 2010, dos 817.963 indígenas que vivem no Brasil, 315.180 eles estão localizados em áreas urbanas, ou seja, eles já foram por algum motivo obrigados, né, a deixar as terras que pertenciam aí aos seus antepassados. E nós temos então 502.783 que vivem ainda nas áreas rurais, tá? Então é preciso que os órgãos, né, que a FUNAI fique atenta a essa preservação e valorização das terras indígenas, né? Para que elas não sejam ocupadas e que eles percam aí uma cultura milenar e que é direito deles se manifestarem, né? E passarem essa tradição adiante. Então vai falar um pouquinho dessas características, né, das raízes desses nativos. Começando as atividades na página 63, a primeira questão é qual que é a importância das terras indígenas. Por que vocês acham que é importante preservar? Por que é importante estudar sobre as terras indígenas, né? Lembre sempre que é por meio dessas terras indígenas que esses povos conseguem manter as suas tradições, a sua cultura viva, tá? A questão 2 tem um gráfico mostrando a questão da alfabetização dos indígenas, né? E os não alfabetizados. E aí as questões de interpretação, como que está a situação dos indígenas com relação à alfabetização? Na opinião de vocês, por que é importante ensinar a língua portuguesa para os nativos, já que eles têm uma língua própria? Pense um pouquinho em vocês, por que vocês aprendem o inglês na sala de aula? É importante porque a segunda é a primeira língua falada mundialmente, então se a gente for para lá a gente consegue se virar. Então será que é importante os nativos também aprenderem português para que eles consigam se comunicar melhor, para que haja uma comunicação aí mais significativa entre o chamado homem branco e os nativos? Então é a opinião de vocês. Depois vocês vão ter uma tabela falando da distribuição desses indígenas, né, pelas regiões brasileiras, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aí a partir daí vocês vão dizer em qual região eu tenho maior concentração de indígenas, né? E como que a gente pode explicar essa divisão? Por que existe mais indígenas numa região do que em outra? Lembre sempre na questão da natureza, da presença, né, do meio ambiente, e pensem também no processo de industrialização, de urbanização. Como é que esse nativo vai sobreviver nessa chamada selva de pedra, tá? A questão 4 é por que tem aumentado aí as pessoas que se autodeclaram indígenas de acordo com o último censo. Antigamente as pessoas não se diziam indígenas. Por que hoje elas estão dizendo? Será que elas estão conhecendo o valor da sua cultura, o valor da sua pele, da sua etnia? Da opinião de vocês. E a última questão é para vocês falarem um pouquinho, a questão 5. O que nós temos hoje que é hábito, cultura dos indígenas que a gente inseriu na nossa cultura, né? Vou dar um exemplo simples. O ato de tomar banho, né, é dos indígenas. Comer raízes como mandioca, né? Ficar na rede. Então esses são apenas alguns dos exemplos que vocês podem pensar no dia a dia de vocês, que é a herança dos indígenas.
Assim a gente encerra a nossa segunda semana do PET volume 5. Lembrando que se vocês ainda não enviaram as atividades, por gentileza, estarem enviando. Como vocês sabem, elas fazem parte da carga horária de vocês. Até mais, qualquer dúvida à disposição. Beijo!